Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar mais sobre cinema, né? Vamos falar de mais um filme da sessão da meia-noite, né? Do Estação Botafogo, tá? Ou do Estação NetGave. E quero falar de hoje de um filme que passou na Estação Botafogo, né? À meia-noite, tá? Chamado Os Reis do Iê Iê Iê. Exatamente, aquele filme dos Beatles que todo mundo conhece como A Hard Day's Night, né? É, muita gente aqui já conhece esse filme, é um filme um tanto quanto clássico, né, para fãs de música, coisa e tal. Então eu acho que não há muito problema de eu ficar dando spoilers aqui de um filme, né, que é lá de 1960 e lá vai bolinha. Eu tenho a impressão que ele é de 1964. Eu posso estar enganado, tá, gente? Mas ele é um filme da década de 60, do início da carreira dos Beatles, então o ano é por ali mais ou menos, tá? O que eu posso falar desse filme, gente? Esse filme é dirigido pelo Richard Lester, né? O que eu posso falar desse filme? Esse filme, ele é engraçado, tá? É um filme datado, tá? Mas ele é engraçado, ele consegue ainda ser engraçado em alguns momentos, né? Tem algumas piadas que são muito sem graça, né? Que elas hoje em dia já não funcionam tanto, né? Mas tem uns momentos que o filme ainda consegue arrancar risos da plateia que é engraçado. Eu tava numa sala que tinha muita criança, muita gente nova, né? Não só criança, como adolescentes também que gostam dos Beatles, né? Que receberam dos pais essa herança, vamos dizer assim, né? No caso, né? E as crianças estavam rindo de algumas piadas sim, outras eram mais sem graça, né? Agora, o que acontece, né? Os caras são muito carismáticos, os caras são muito debochados, né? Isso é uma coisa que eu acho que atraía demais as pessoas, porque eles tinham realmente uma rebeldia ali, entendeu? Mas não era uma rebeldia arrogante, era uma rebeldia altamente debochada, tá? E a gente vai ver, né, os quatro Beatles ali, entendeu? Trabalhando muito esse deboche, essa arrogância, tá? Arrogância não, esse deboche, essa rebeldia, né, no caso, né? Se a gente for ver, né, o cara que é ali dos quatro, né, que era o melhor, assim, o mais zoador, o mais contundente, né, era sem dúvida o John Lennon, tá? O George Harrison era um cara mais calado, mais no canto dele, mas tem uma sequência que ele realmente entra de sola entra de sola na ferida, né? Isso daí eu vou falar daqui a pouco. O Ringo Starr se revelou um bom ator, cara. Sinceramente, teve uma parte do filme que foi mais pra ele mesmo, ele se revelou um bom ator ali, entendeu? E virou até um alívio cômico, né, no caso. Agora o Paul McCartney, gente, é interessante. O Paul McCartney, eu acho que ele foi o mais retraído, mais preso ali dos quatro, entendeu? Talvez ele até aparecesse menos também no filme, isso também meio que rolou, eu senti essa impressão. Mas o filme ele vai falar do quê? Primeiro, é um filme que é feito para a gente ver os números musicais do cara, né? Que nem o filme dos caras, né? Que nem o filme do Elvis Presley que eu já comentei aqui com vocês, né? É um filme montado para você ver números musicais, tá? É um musical, a gente pode pensar assim que é um musical, mas é um musical para promover, né? Os discos dos caras, né? Que era esse fenômeno midiático. Não era um musical, por exemplo, do Fred Astaire e da Ginger Rogers, né? Que você tinha um musical e do musical saiu o disco, entendeu? Esse filme não, esse filme ele vem das músicas, né? Ele surge da necessidade de você expor as músicas, né? Os filmes musicais mais clássicos, né, da década de 30, 40 é o contrário. Você fazia o filme, né? E para promover o filme você divulgava a música na mídia, né? Em discos, em rádio, essas coisas, né? Mas o que acontece? O filme fala, né? Vamos falar do plot do filme, dando os spoilers de sempre aqui, só que spoiler de filme de mais de 60 anos é dose, né? O que vai acontecer? Eram os Beatles, né? Ele tinha lá um empresário, um assistente, né? E o filme ele mostrava a rotina de shows dos caras, né? E os caras eles eram completamente, como podemos dizer, completamente intransigentes, completamente selvagens, né? No sentido de serem completamente rebeldes, de ficar contra essa agenda de shows, de estar sempre sacaneando o empresário, de estar sempre sacaneando todo mundo, né? Era uma rotina, deixava entender que era uma rotina cansativa, né? E aí você
como você rebatia isso? Você rebatia isso sacaneando meio mundo, né? Que era o que os caras faziam, né? E aí você vai ter umas tiradas muito engraçadas. Por exemplo, a coletiva de imprensa, as pessoas sempre faziam as mesmas perguntas, algumas perguntas até idiotas, né? E os Beatles davam respostas mais cretinas ainda. Só vocês lembrarem aquela do Al Jaffe do Média, né? Respostas cretinas para perguntas imbecis. Era bem isso, cara. Bem isso mesmo, né? E aí, essa parte era engraçada, porque a gente sente que eles estavam, entendeu? Ali reproduzindo uma situação da vida real, que realmente eles deviam estar cansados, né? Daquelas entrevistas com aquelas mesmas perguntas insossas, né? E no filme eles davam as respostas que eles queriam sem meias palavras, né? Se bem que na vida real eu acho que eles eram assim também, né? Que teve um show que eles fizeram, né? Eles fizeram um show primeira vez que eles fizeram um show num teatro assim muito requintado, né? E você tinha o pessoal da galeria, né, que ficava no alto, no balcão, né, que era, o ingresso era mais barato, e o pessoal da parte mais baixa do público, que era o ingresso mais rico. Aí eles falaram assim, o pessoal de cima pode aplaudir quando eles terminar a música. Já o pessoal daqui de baixo pode chacoalhar as joias, né? E aí a galera adorou, né, essa piada, né, no caso, na época, né? E eles tinham realmente esse ar debochado também na vida real. Eles também eram zoadores. Então o filme meio que está retratando um pouco essa zoação deles, né? Agora uma coisa que é muito interessante, né, nesse filme, que a gente pode até fazer uma comparação com o filme do Elvis Presley, né? Esse filme tinha uma puta de uma crítica social, tá? É muito interessante você perceber isso. É aquela coisa, né? O rock tinha essa pecha, né, de rebeldia, né, que estava aparecendo, né, contra uma sociedade conservadora, aquele negócio todo, entendeu? Então vocês veem que tem muitos momentos do filme que eles ficam sacaneando, entendeu? Essa sociedade conservadora. Eles realmente, quando encontram uma pessoa mais conservadora, uma pessoa mais fechada, coisa e tal, uma pessoa que não gosta do estilo de vida deles, eles sacaneiam. Entendeu? E sacaneiam muito, não é pouco não. É interessante ver isso. Eles vestem a camisa mesmo desse rock como uma coisa rebelde que estava desafiando as convenções sociais. Eu falei, por exemplo, do George Harrison. George Harrison, ele foi uma vez ser entrevistado para um editor, acho que de moda, de uma revista de moda ou de desfile de moda. Eles colocaram no filme é colocado todo o preconceito em cima, entendeu? Que essa sociedade burguesa tem, entendeu? Com pessoas jovens, pessoas pobres, pessoas que na cabeça deles não sabem se vestir direito, né? E o George Harrison sacaneia, mas sacaneia de uma forma agressiva, entendeu? Tipo assim, tem uma estilista muito conhecida mundialmente, né, coisa e tal, aí ele bota a foto da mulher lá, o George Harrison fala, nossa, uma vadia, uma puta, não sei o que. Era assim mesmo o negócio, entendeu? Mas era uma coisa inteligente, não era uma coisa só agressiva, entendeu? E ele ficava sacaneando o editor lá de moda lá, ou o cara lá das roupas lá, da grife lá de moda lá, e era muito engraçado. No final das contas, depois de ter falado tudo que ele quis na cara do sujeito, entendeu? E foi embora, entendeu? Ele praticamente, o sujeito praticamente, né, seguiu todas as sugestões dele. Isso que foi mais engraçado ainda. Então o filme tem isso, entendeu? Esse filme ele tem essa crítica social bem aguçada, bem acurada, impressionante. É interessante ver isso. E eles vencem essa, vamos dizer, esse conservatismo, né? Essa caretice, né? Como se falava antigamente, né? Com muito bom humor e com muita zoação e com muita sacanagem, entendeu? Então é um filme delicioso de você ver, porque, né? Eu acho que muita gente estava querendo falar o que eles estavam falando ali, sem papas na língua, entendeu? No filme, né? Muito interessante você perceber isso, né? Enquanto que no filme do Elvis era um filme mais que você tava pegando um cara do interior que começava a ter uma carreira, a alcançar mais postos no estrelato musical, mas ele estava atrás desse estrelato somente para ganhar dinheiro e não queria saber de mais nada, não queria saber da música em si, dos estilos, das tendências. Ele era um cara completamente mercenário nesse sentido e uma pessoa, inclusive, de caráter muito duvidoso, né?
que inclusive ele acabou sofrendo, né, as punições por causa disso no filme também, né? Então já é um filme que tem uma outra toada, né, do cara que vem do interior, que deixa o sucesso subir a cabeça e na mentalidade dele, ele só pensa em quê? Em grana, ele não pensa em mais nada, não pensa em desafiar ninguém, em convenções sociais, ele só pensa nele. Ele só desafia a pessoa se a pessoa fica na frente, entendeu? Do caminho do sucesso dele e do acesso à grana. Então é uma coisa bem mais diferente do que você vê em A Hard Day's Night. É claro que são dois filmes feitos em épocas um pouco diferentes também. É claro que um filme é feito nos Estados Unidos, outro é feito na Inglaterra, né? O que já dá uma diferença bem grande também com relação a essas coisas, né? Eu acho que de repente na Inglaterra você vai ter, sem preconceito nenhum, tá, gente? Mas de repente uma coisa mais intelectualizada talvez tenha uma chance maior de sair na Inglaterra do que nos Estados Unidos. Não que nos Estados Unidos não saia, tá, gente? Mas que de repente na Europa também tem uma chance maior disso. Cara, é só você pegar as bandas de rock, entendeu? Por exemplo, as bandas de rock da Europa e dos Estados Unidos na década de 80, eu posso falar um pouco disso, né? Enquanto que uma banda como Blonde, por exemplo, fala sobre cabelo bonito, sobre você estar apaixonado, sobre isso, sobre aquilo outro, entendeu? Se você pegar uma banda como Queen, se você pegar uma banda como, sei lá, o U2, por exemplo, entendeu? As letras, elas são mais... Tem algumas letras que são mais engajadas politicamente. É claro que os Beatles lá no início também faziam umas letras de sou apaixonada, não sei o que, eu gosto aquela garota tá olhando pra você, ela te ama, não sei o que, aquele negócio todo. Mas a gente sente, entendeu, que... sei lá, a impressão que me dá é que o rock inglês, entendeu, ele é um pouco mais conscientizado, de repente, que o rock americano. Pode ser um preconceito meu, tá? Isso acontece, tá? Eu estou fazendo comparações de bandas de outras épocas, né? Diferente da dos Beatles, né? Mas essa é a minha impressão. Se vocês não concordam, tudo bem, pode até comentar aí. Se vocês tiverem outros exemplos para me desmentir, vocês podem botar aí. Mas, gente, bacana, foi bacana o filme tem uma fotografia excelente, tá? É muito legal você ver esse filme na telona, tá? É um filme que tem uma fotografia muito boa, tá? O próprio papel do Ringo também servindo como alívio cômico, eu acho que caiu no filme como uma luva, né? Que o Ringo ele acaba saindo, né? Andando pela rua, fazendo só um monte de besteira, porque ele foi influenciado pelo avô, né, do Paul McCartney, que era um cara que ficava só falando coisas, né, no ouvido dos caras para separar os caras, né? Também deve ter essas situações, né? E aí o Ringo, quando ele sai na rua, ele vai fazendo um monte de besteiras assim no meio da rua, né? Típicas mesmo de comédia de pastelão de cinema mudo, cara. Isso que eu achei interessante. O Ringo atuou muito bem nesse papel, né? Então é um filme divertido, né? Pra quem gosta dos Beatles, obviamente vai ter os números musicais também, que são muito legais, coisa e tal, né? É um filme que eu não estava pensando em rever, né? Mas eu acabei revendo mesmo, até porque era um filme bom, porque se não fosse um filme lá, essas coisas eu não reveria, entendeu? O do Elvis Presley, por exemplo, que passou dia 8, eu não sei se eu vou rever um filme, se eu revejo um filme desses. Eu prefiro de repente até ver outros filmes dele, entendeu? Agora esse eu não sei se eu vejo mais, entendeu? Só se tentar uma circunstância muito especial aí, né? Agora, Hard Day's Night é um filme que eu gosto, que é bom para repetir sim, tá? Então eu vou ficando por aqui, tá, gente? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.